Após anos de espera, temos de volta a Pandora, mas dessa vez não apenas para nos maravilhar com sua beleza, mas para nos levar direto ao fogo. Agora Jake e Neytiri já não lutam apenas por seu mundo, mas para manter sua família unida em meio a um conflito que poderá mudar tudo. E isso acontece porque o equilíbrio entre os clãs Na'vi começa a se romper quando aparece o Povo das Cinzas, uma tribo hostil liderada por Varag, uma inimiga que não acredita na paz e está disposta a destruir tudo para impor sua vontade. Antes de começar, já peço o like, que se inscreva no canal e também aperte o botão de hypar. Tudo começa com os filhos de Jake, que brincam e se divertem cruzando os ares montados em suas feras. Ao descerem a terra, o irmão de Loak, Neteyam, aparece, e antes de se separarem, Loak pede que ele conte como foi derrotado, ao que seu irmão responde simplesmente que foi abatido por um disparo, algo que aconteceu no segundo filme. Na realidade, trata-se de uma lembrança dolorosa de Loak, marcada pelo falecimento de seu irmão mais velho. Loak menciona que teve que voltar por Spider, mas reconhece que não deveriam estar lá, e que acabaram capturados por desobedecer a ordens diretas. Ao sair de sua memória, Loak aceita que é o responsável pela perda de seu irmão e admite que deverá carregar essa culpa pelo resto da vida. Por outro lado, Kiri conversa com Spider e expressa seu desejo de se conectar com ele. Em seguida, Jake e seu filho encontram um arco no Recife, mas Jake pede que não conte a sua mãe. Porém, eles mostram mais equipamentos de combate à tribo. No entanto, como Ronal vê que sua filha estava junto, ela os repreende porque foram buscar objetos de metal que são proibidos. Porém, Jake garante que seu filho jaz agora no Recife e que tiveram sorte de continuar vivos. Embora a dor pela perda permaneça constante, ele acha necessário se prepararem. Já o líder do clã da água avisa que talvez Jake deveria montar o Toruk novamente. No entanto, Jake se recusa a assumir de novo o papel de Toruk Makto, que provoca a ira dos outros membros do grupo. Enquanto isso, o Coronel Miles e a corporação RDA continuam a busca incansável pelos Na'vi, embora não encontre rastros e alguns até sugerem desistir. Porém, Miles afirma com determinação que tem uma missão específica: dar um fim a um indivíduo, e não parará até conseguir. Já Loak, em uma conversa, lamenta que tudo que ele toca se destrói, e avisa que carrega o peso pela morte do seu irmão. Enquanto isso, Jake fala com Neytiri sobre fé. Ele menciona que todos dizem que Eywa proverá, mas reclama com amargura que a divindade não protegeu seu filho. Neytiri aponta com tristeza que o arco de seu pai está quebrado e que naquele lugar ela não tem nada. Não tem sua floresta, nem sua família, nem sua tribo. Só lhe resta a fé. No entanto, Jake a lembra que ela também tem a Illy e garante que a ama com todo o seu coração. Já o jovem se reúne com o pai Akan. Os garotos não acham justo que o animal esteja exilado, apesar de todos os culparem por muitos fatos trágicos, e prometem que estarão juntos com ele para sempre. Ao cair da noite, Spider sofre um mal-estar agudo e por isso, no dia seguinte, pedem que ele tenha muito cuidado. Pouco depois é anunciada a chegada dos Windwalkers em suas majestosas criaturas. Enquanto Kiri penteia Spider, Jake sugere que o melhor seria que ele partisse com eles. No entanto, ninguém aceita a proposta e seus filhos se opõem radicalmente. Por sua vez, Neytiri está mergulhada na ira e mostra rancor devido à perda de seu filho, o que provoca a raiva dos outros, especialmente de Kiri. Após uma discussão tensa, todos se retiram e Jake fica sozinho com Neytiri. Finalmente decidem enviar Spider com a caravana, e para acalmar o mal-estar dos jovens, Jake propõe que toda a família o acompanhe para deixá-lo.
O líder da tribo dos Windwalkers adverte que só tem espaço para Spider, mas Jake consegue convencê-lo sob a promessa de que protegerão a caravana como autênticos soldados. A família Sobe se despede de seus conhecidos enquanto observa com atenção os transportes. Mais tarde, Loak, ainda marcado pelo luto, acredita ouvir a voz de seu irmão no vento. No entanto, seu pai o repreende por não usar o transmissor, reclamando que ele não consegue fazer nem isso direito. Na base, o coronel obtém as coordenadas da família e, ao mesmo tempo, o povo das cinzas inicia um ataque de sabotagem. Jake encarrega Loak de cuidar de suas irmãs, mas no meio da missão, ele esquece o transmissor e, ao tentar recuperá-lo, descobre que ele queimou. Enquanto isso, a vida de Spider corre perigo porque a bateria de seu equipamento está acabando. Loak decide montar sua fera e desce para lutar. Enquanto isso, o inimigo do clã das cinzas alcança Spider e tenta atacá-lo. Embora o jovem se defenda com coragem, não consegue eliminá-lo. Mas o navio aparece bem na hora para ajudá-lo a sair ileso. Por sua vez, Jake perde o equilíbrio, cai de sua montaria e fica pendurado perigosamente por uma corda. Neytiri trava um combate feroz com Varag, a líder do clã das cinzas, que consegue feri-la. Apesar da dor, Neytiri continua lutando sem se dar por vencida. No entanto, ao esgotar suas forças, cai em direção à floresta, com a sorte de que a vegetação amortece seu impacto. Kiri e Spider correm para resgatar seus irmãos. Primeiro coloca a pequena Tuque a salvo e depois protege Spider. Jake consegue subir em outro animal, mas a comunicação foi perdida e ele não consegue contatar Neytiri. No meio do caos, os irmãos perdem o controle e caem na floresta. Como a bateria reserva de Spider ficou no barco, eles tentam voltar, mas ao observar pela mira, eles veem como a líder da tribo das cinzas comemora o conflito que causou. Ao examinar um corpo, Varag descobre uma bala, algo que jamais havia visto. Finalmente, os Sunny começam a escapar pelo mar, após serem avistados de longe, enquanto Jake busca desesperadamente sua família sem obter respostas. E também justo quando o pássaro de Neytiri consegue reencontrar-se com ela. Spider já não conta com reservas nem bateria, então Loak considera que o mais prudente é voltar, contornando a zona para evitar serem detectados. Por sua vez, Jake consegue encontrar as peças de reposição, mas nesse momento aparece o coronel e um soldado, exigindo que ele fale. Jake explica o que ocorreu durante o ataque do povo das cinzas. Além disso, revela-se que Spider é o filho do coronel Malice, e ao saber que Jake havia encontrado as máscaras e a bateria reserva, temendo pela integridade de seu filho, o coronel o obriga a guiá-los até ele, pois sabe que falta pouco para que Spider fique completamente sem ar. Enquanto isso, os jovens notam que Spider começa a ficar sem fôlego e correm desesperado em busca de ajuda. Kiri, no entanto, observa uma criatura próxima e, seguindo um pressentimento, pede a seu irmão Loak que carregue Spider e que o leve até a terra firme e o deite. Então Kiri pega um animal de origem espiritual e o introduz na boca de Spider. Guiada por sua intuição, pede aos irmãos que façam silêncio. Kiri começa a se conectar com a natureza para salvar Spider e pede a Loak que retire a máscara dele. As conexões se ativam aos poucos. No entanto, Kiri começa a sofrer convulsões e Loak se vê obrigado a interromper a conexão. Tudo parece indicar que Spider partiu e todos começam a chorar. No entanto, minutos depois, Spider revive e começa a se mover e a respirar por conta própria, sem necessidade da máscara. Spider se sente imensamente feliz, mas ao se emocionar e fazer barulho, alerta os membros do clã das cinzas, que se aproximam armados, com flechas de fogo. Finalmente os captura e a líder Varag interroga Spider, perguntando como é possível que ele continue vivo se o ar é nocivo para os que vêm do céu, ou seja, os humanos. Kira intervém e afirma que foi Eywa
quem o salvou. Varag então ameaça Spider, exigindo que ele a ensine a usar as ferramentas dos humanos, ou do contrário, fará mal a Kiri. Jake chega para enfrentá-los, mas os membros do Clã das Cinzas o derrubam com facilidade. Nesse momento, o Coronel Miles aparece armado e consegue neutralizar vários deles. Varag mostra-se intrigada, o captura e se conecta com ele. Embora Miles sobreviva à conexão, ela exige que ele a ensine a usar a tecnologia. E o soldado aceita. Varag dispara sem controle, comemorando eufórica junto ao seu clã. Após isso, declara que já não precisam dele e ordena que prepare tudo para o ritual final. Enquanto os rituais são organizados, Kiri volta a se conectar com a Terra e faz com que as plantas ataquem silenciosamente alguns membros do Clã das Cinzas. Aproveitando a confusão, ela e sua família utilizam lâminas para se libertarem. Varag cancela o ritual ao perceber que os Sully conseguiram escapar. Embora note a fuga, decide não persegui-los imediatamente, já que perderam seu rastro ao escaparem pela água. Ainda assim, adverte que continuarão a buscá-los pelo ar. Finalmente, Ronal consegue reanimar Neytiri. O ferimento não teve consequências graves porque ela foi atendida a tempo. E assim que desperta, a primeira coisa que ela faz é perguntar por seus filhos. Ronal pede que ela descanse, mas Neytiri não pode ser contida e decidida monta sua fera para ir em busca de sua família. Por sua vez, os garotos conseguem chegar a salvo ao outro lado e tentam descansar. O Coronel Miles dirige-se então a Jake e diz que Spider é um bom garoto, que o criou bem, mas que isso não muda seus assuntos pessoais. Ainda assim pensa em entregá-lo, mesmo que tenha que fazer isso com ele sem vida. Jake responde que aquele mundo não é o que ele acredita, que o viu com seus próprios olhos e que deveria permanecer lá. No entanto, o coronel deixa claro que isso não importa, porque não esqueceu ao qual lado pertence, embora agora tenha outro corpo e outra cor. Com o passar das horas, aparecem os voadores. No entanto, trata-se de aliados da tribo de Ronal, que chegam para resgatá-los. A essa altura, o coronel e o soldado já fugiram. A família Sully consegue se reunir e os outros descobrem com assombro que Spider agora pode respirar sem dificuldade. Mais tarde vemos o coronel e seus soldados chegando à base da RDA. Enquanto isso, a bordo da nave aliada, informa aos Sully que Spider apresenta micélio, o mesmo elemento que compõe a floresta. Existem várias alterações em nível celular que o mantém vivo, mas advertem que qualquer tentativa de intervenção poderia ser fatal. Posteriormente, Kiri tenta se conectar para se comunicar com a deusa Eywa. Deseja compreender como conseguiu salvar Spider e como é capaz de estabelecer essas conexões tão profundas. No entanto, não recebe resposta alguma. Ao forçar a conexão, começa a passar mal, mas Ronal consegue intervir a tempo e salvá-la. Mais tarde, Kiri se reúne com sua mãe. Neytiri confessa que desde seu nascimento souberam que ela havia tocado a mão da grande mãe. Kiri insiste em conhecer a verdade e Neytiri finalmente revela que ela não tem pai. Explica que sua mãe, o avatar de Grace, foi submetida a estudos por Norme, que descobriu que seus genes são idênticos aos do Avatar. Não existe um pai biológico. Foi a vontade de Eywa. Quando o corpo de Grace esteve diante da grande mãe, uma semente foi plantada e dela nasceu Kiri. Ronal diz então a Kiri que ela é filha de Eywa. No entanto, Jake intervém e garante que, tenha ocorrido o que tiver ocorrido, ela continua sendo sua pequena e que ele é o único pai que ela tem e precisa. Ainda assim, descobre que não compreende porque Eywa não consegue se conectar com ela. Por isso, adverte que deve evitar tentar novas conexões, pois poderia pôr sua vida em risco. Mais adiante, Jake afirma que, se a RDA conseguir capturar Spider, estarão perdidos. Neytiri, consumida pela dor, sustenta que se ele representa um perigo tão grande, deveriam dar um fim a ele. Jake se opõe e decide que o melhor é levá-lo a Recife para mantê-lo a salvo.
Finalmente, a história se desloca para um momento inquietante, onde um grupo de cientistas captura um gigantesco Tucum do mundo Na'vi para fazer experimentos. Enquanto isso, Ronald começa a discutir com Neytiri. Ela não acredita que sua filha conseguiu fazer com que Spider pudesse respirar. Neytiri, visivelmente alterada, defende sua filha e exige que Ronald não opine sobre isso, ou poderia esquecer que ela está grávida, deixando clara sua fúria e sua dor. Mais tarde, o conselho da tribo se reúne e anuncia que o Tucum exilado atacou o barco demoníaco. Afirma que o exilado só trará mais tragédia, que não deve permanecer naquelas águas e que seu exílio será para sempre. Payakan se retira com tristeza, garantindo que jamais voltarão a ouvir sua canção. Loak intervém e afirma que a decisão é injusta, que Payakan lutou ao lado deles e que inclusive salvou a vida de Tissirier. Além disso, ele também adverte que os Tucum estão sendo caçados, estão sendo eliminados. Mas ninguém presta atenção a isso. Jake leva Loak dali, mas a conversa torna-se tensa. Jake se enfurece e diz que o Tucum exilado foi quem o procurou e que agora tudo está fora de seu controle porque estão em guerra. Depois, cheio de raiva, lembra que se ele não tivesse desobedecido ordens, seu irmão ainda estaria vivo. Magoado, Loak sai. Quando Jake retorna, Neytiri o repreende por não ter ido atrás do filho e o adverte que poderiam perder outro. A discussão escala rapidamente e Neytiri confessa que odeia Spider, que se não fosse por ele, seu filho ainda estaria vivo e que odeia todos os humanos. Jake, ferido, responde que então ela também devia odiá-lo, odiar sua vida e seus próprios filhos, porque no fundo eles também são humanos. Neytiri admite que é verdade, mas ambos terminam se desculpando, conscientes de que devem manter-se unidos. Loak vai embora e pega um equipamento, lembrando como todos lhe disseram que quando o metal toca sua pele, eles se vão. Nesse momento chegam Kiri e Tissirier, que lhes dizem que ele deve continuar naquele mundo e que não está sozinho, que devem permanecer juntos. Mais tarde, Kiri conecta Spider com uma criatura marinha. Por sua vez, o coronel chega em busca de Spider, mas ninguém lhe dá a resposta. Diante disso, decidem recorrer à líder do povo das cinzas. Ele diz que trouxe um presente e promete que ela terá muito mais. Quando tentam dialogar, Varag mostra intenções de atacar, mas o soldado que acompanha o coronel dispara contra um dos seus. Varag o conduz então para o interior e garante que tem alguém que pode ajudá-lo a encontrar o homem que busca. Depois o obriga a inalar um pó branco e quando o coronel começa a ver embaçado, ela relata que domina o fogo porque, quando era criança, seu povo foi atacado. Afirma que a sua tribo não se entrega à derrota, que dá as costas para Eywa, a quem considera uma mãe fraca para filhos fracos. Diz que eles não se cobrem com o manto da fraqueza e que a partir de agora, apenas a verdade sairá de sua língua. Varag adverte que acabará com ele, mas antes ele deverá responder às suas perguntas. Miles confessa que foi procurá-la porque precisa dela, embora ela deixe claro que não precisa dele. Ainda assim, insinua que talvez o conserve como escravo para seu próprio prazer. Miles responde com ironia que parece divertido, mas que não é o que busca. Afirma que jamais teve um igual, e que se Varag deseja propagar seu fogo por todo o mundo, ele lhe dará todo tipo de tecnologia. Promete que os clãs, até onde seu voo alcançar, se curvarão diante dela, e que se ela quer enfrentar Eywa, ele é o homem indicado para ajudar. Assim vemos como o coronel se une a Varag. Eles trazem as tecnologias e toda a inovação que ela não possui. Por outro lado, Kiri diz a Spider que quando ele voltar a se conectar algum dia, ela poderia ser sua guia espiritual. Nesse momento, é anunciada a chegada da comunhão dos filhotes de Tucum de 1 ano, que realizarão sua primeira conexão com Eywa. Já Tissirier diz a Loak que seu Tucum lhe contou que o exilado Payakan
cantou chamando seu clã natal. Explica que o canto de um tucum viaja por muito longe sob a água. Por isso Luak pede a localização e decide ir atrás dele. Ticireia e outros jovens o seguem, já que ela se sente culpada. Jake quer ir em busca de seu filho, mas os Tisarric não permitem, pois os guerreiros devem permanecer para a comunhão dos Tucum bebês, que será realizada em alguns dias. Enquanto isso, Kiri se beija com Spider, e quando retornam são atacados pelo povo das cinzas e começam a fugir. No entanto, Spider é capturado e levado. Kiri volta com a notícia, mas chega tarde demais. Após o ataque com fogo, Jake sai para enfrentá-los. O coronel quer levar tanto Jake quanto Neytiri. Jake se recusa, então levanta a mão e adverte que, se abaixar, todos sofrerão as consequências. Por isso ele deve aceitar levar apenas ele. O coronel aceita o trato e finalmente leva unicamente Jake. O coronel conduz os membros do povo das cinzas até a base. Spider consegue ver que também tem Jake como prisioneiro. Lá o coronel apresenta-se à general para informar que cumpriu a missão. A general reconhece o cumprimento, mas deixa claro que não aceitará hostis como os das cinzas e que deverão partir. Ainda assim, o importante é que a missão foi completada e todos celebram a captura de Jake. Enquanto isso, Spider é submetido a experimentos por parte dos cientistas. Já do outro lado, Luak tenta encontrar Payakan, mas Ticireia e os outros o encontram. No entanto, Luak descobre que estão sendo perseguidos por criaturas hostis. Então começam a escapar. Quando são atacados, ajudam-se mutuamente e conseguem sair com vida. Além disso, ele afirma que Payakan está perto. Mais tarde, os cientistas concluem que Spider se tornou uma espécie rara. O micélio está dentro dele e o modifica por completo, mas desejam saber se isso pode ser replicado. Por outro lado, o coronel fala com Spider e diz que ele é seu filho, mas Spider responde que seu pai se foi. O coronel garante que está orgulhoso dele, agradece por ele ter salvado sua vida e diz que ele se parece muito com sua mãe. Esclarece que só queria dizer que ele pode contar com seu apoio se algum dia precisar. E antes de ir embora, deixa sua medalha com seu nome, Malice Quarete. De volta aos jovens, eles finalmente chegam até Payakan. A criatura os adverte que algo está errado, pois encontrou seu clã natal, mas restou apenas uma sobrevivente. Esta se apresenta como Tanoke, aparece coberta de feridas e objetos cravados em seu corpo, além de estar completamente cega, e revela que tudo foi obra do povo do céu, ou seja, os humanos. Por outro lado, na nave, descobrimos que durante o eclipse, quando os Tucum se reúnem, planejam fazer um ataque massivo e acabar com todos eles. Ian, o biólogo marinho, explica que esses animais possuem uma mente brilhante, têm nomes próprios, se comunicam e mostram comportamentos extraordinários, mas é silenciado já que a missão é eliminá-los para obter o espólio. Por sua vez, o coronel vai ver Jake e diz que a sua hora chegou, que no dia seguinte ele será executado e que será um grande espetáculo. Jake responde que ele deixou de existir há muito tempo, que o que há dentro daquele corpo são apenas as lembranças de alguém que já partiu, e que lá fora existem coisas incríveis que aquele planeta oferece, que ele só deve olhar com os novos olhos que agora possui. No entanto, o coronel não se convence e diz que o verá em sua execução às 6 horas. Enquanto isso, Neytiri utiliza seu arco para neutralizar membros do povo das cinzas, com o objetivo de se infiltrar na base onde mantém Jake preso. Ao mesmo tempo, Spider usa a medalha do coronel para escapar de seu quarto, e quando consegue sair, a joga no chão, pois não significa nada para ele. Neytiri enfrenta Varag enquanto Miles sai da cabana. Em paralelo, a execução de Jake está prestes a ser realizada, enquanto Spider também se infiltra entre a multidão com a intenção de salvá-lo. Por outro lado, Ian, o biólogo, também consegue se infiltrar para salvar Jake, que é o único que pode salvar os Tucum. Enquanto isso, Neytiri começa a explodir a base com os recursos que Jake lhe deu.
Já o biólogo ajuda Jake e ambos decidem ir em busca de Neytiri. No caminho, o biólogo conta que planejam atacar os Tucum durante a comunhão dos filhotes, que ocorrerá no eclipse. Quando tenta continuar ajudando, o biólogo fica para trás e Jake pede que ele escape. Nesse momento, quando estão prestes a disparar nele, Spider aparece e coloca-se na frente de Jake, consciente de que não atirarão, já que ele é a chave para que os humanos possam respirar naquele ambiente sem máscaras. Neytiri chega para resgatar Jake, derrubando uma nave. Lá, Jake diz à sua esposa que os Tucum serão extintos se forem caçados completamente e que não permitirão que isso ocorra. Acredita que a única forma de evitar é retirar Spider da jogada, já que se a RDA conseguir estudá-lo e replicar sua capacidade de respirar naquele ambiente, não haverá nada que os impeça e acabarão com toda a vida. Neytiri se recusa a permitir, lembrando que Spider salvou sua vida, mas Jake insiste que é a única opção. Então chama Spider e o conduz em direção à floresta. Jake obriga Spider a ajoelhar-se e pede à grande mãe que guie sua mão, que os ancestrais o acolham e o aceitem. Spider pergunta se ele ainda o ama e Jake responde que com todo o seu coração. Quando está prestes a fazê-lo, desvia no último segundo. Nesse momento chega Neytiri e os três se abraçam, prometendo que, aconteça o que acontecer, encontrarão um modo de consertar tudo. Depois Jake sobe ao ponto mais alto para domar e reencontrar-se com seu velho amigo Turuk, sabendo que no passado foram grandes juntos e que quando voavam sempre haveria luta. Quando chega diante da tribo, todos se ajoelham diante dele. Jake pede que vão a todos os clãs da Redondezas e digam que Turuk Makto os chama, que anunciem que o dia finalmente chegou. Assim começam a convocar todos os clãs. Turuk Makto reúne a todos. Em seu discurso diz que muitas flechas unidas não podem ser quebradas. No entanto, Jake sabe que isso não é o suficiente e precisam reunir mais aliados. Por isso buscam o apoio nas criaturas, os anciões Tucum. A criatura responde que respeitam Turuk Makto, mas acreditam que o conflito não é a opção, já que não faz parte de suas tradições. Jake adverte que o povo do céu não parará até caçar o último Tucum. Nesse momento chega Loak e tenta falar, mas o marido de Ronal diz que seu Tucum está exilado e que ele não deveria estar ali. Loak responde que então ele também será exilado. Os filhos de Ronal se rebelam, afirmando que eles também serão se não o deixarem falar. As matriarcas aceitam ouvi-lo. Loak explica que seu amigo Tucum voltou a se encontrar com seu clã natal, mas apenas uma sobreviveu e está ferida. Revela que a RDA está caçando todos os Tucum. Então a Tucum ferida avança e diz que fala por seus irmãos e afirma que é a única de seu clã, a testemunha cega daquele massacre, e que Paikan é quem mostra o caminho e que para isso deve lutar. As matriarcas se retiram dizendo que pensarão no assunto. Enquanto isso, a general diz ao coronel que ele já não pode participar da reunião, que é uma desonra para seu uniforme e que será confinado, sendo esta uma decisão permanente. Jakiri aproxima-se de Ronal. Ronal pergunta por que ela chegou com seu clã, sugerindo que talvez tenha sido para aquele momento exato, e afirma que apenas uma escolhida pode chamar a Mãe Guerreira. Então Ronal começa com as contrações e diz a Kiri que, se ela pode fazer algo, deve fazê-lo sem hesitar. Neytiri diz a Loak que, se ela e seu pai não voltarem, ele deve levar Spider e suas irmãs o mais longe e rápido que puder. Pouco depois, os humanos chegam às terras dos Na'vi para iniciar a caça aos Tucum. É dada a ordem de ataque, mas ao se aproximarem nota que lá não se encontram os anciões, nem as mães, por isso param. Nesse momento, Paikan ruge e a matriarca é a primeira a avançar para atacar. Assim fica claro que ela aceitou lutar para salvar sua espécie.
Os Na'vi também se somam ao combate, incluindo Ronal. Mesmo estando grávida, conseguem derrubar todos os humanos que haviam chegado para atacar. No entanto, aparece a tribo das cinzas, que se une à batalha e muda o rumo do confronto. Kiri não suporta ver como seus aliados caem um a um e compreende que deve chamar a Grande Mãe. Por isso, mergulha na água. Kiri começa a se conectar com a Grande Mãe e começa a chamá-la, pedindo sua ajuda como sua única esperança. Spider une-se a ela e ambos a invocam juntos. No meio do combate, a pequena Tuque também se soma e os três unidos começam a chamar a mãe. Enquanto a luta continua na superfície, eles conseguem encontrar a Grande Mãe. Porém, o disparo perto deles faz a conexão ser interrompida. De volta à batalha, vemos que estão perdendo. Varag queima a asa do pássaro de Neytiri e uma máquina da humanidade consegue ferir Ronal. Agora vão atrás de Jake e conseguem derrubá-lo. O jovem sai da água, mas Kiri permanece ainda submersa. Jake pede a Neytiri que se coloque a salvo e que não ataque. Neytiri auxilia Ronal. Ela sabe que está chegando ao seu fim, mas não quer ir embora sem dar a luz. Assim começa a fazer força enquanto a Spider encontra Kiri, que se conecta com um animal enviado por Eywa. Ronal tem seu bebê e põe o nome de Prio. E logo depois dá seu último suspiro e Neytiri promete cuidar do bebê. Por sua vez, Loak chega junto a seu pai ferido e Jake lhe diz que ele fez muito, que agora está orgulhoso dele porque conseguiu fazer com que os Tucum lutassem. Depois vemos como o coronel pega Tuque. Em seguida, Neytiri é encontrada pelo coronel e Varag e eles a levam junto com a bebê. Enquanto isso, os humanos conseguem encurralar os Tucum. E quando estão prestes a acabar com todos eles, Kiri se conecta e a mãe Eywa aparece. Muitas criaturas emergem em direção a Kiri, que indica que devem acabar com todos os inimigos. O Toruki de Jake desperta e chama os de sua espécie, que começam a atacar os cavaleiros da tribo das cinzas. Todos se unem à luta e conseguem mudar o rumo da batalha. A general tenta sair da nave, mas informa que já não conta com os propulsores para isso. Por outro lado, vemos o cientista que antes caçou os Tucum, o mesmo que deixou cega a Tucum do clã de Payakan, e este é levado ao fundo da água. A general e os poucos sobreviventes decidem abandonar a nave para se salvarem. Enquanto isso, o coronel e Varag mantém Neytiri, a bebê e Tuque com eles. Por isso se comunicam com Jake através do comunicador e exigem que ele traga Spider, advertindo que tem sua esposa. Spider, acompanhado de Kiri, fala com o coronel pelo comunicador e diz que está perto, que liberte Neytiri e que ele leve apenas a ele. O coronel aceita, anunciando que tudo está resolvido e que todos irão para casa. Nesse momento aparece Jake, que chega à nave acompanhado de seu filho. Pede a Loak que cubra suas costas e que só ataque quem ele não ama. Jake abre caminho golpeando os membros da tribo das cinzas para se aproximar da general enquanto Loak enfrenta os demais. Resta apenas Varag, que persegue Neytiri, mas Kiri chega ao seu resgate e se conecta com Varag, demonstrando ser mais forte e aterrorizando a vilã. Varag foge apavorada e Kiri consegue salvar sua mãe. Por outro lado, o coronel pega Spider e o leva, mas Jake vai atrás dele. Jake consegue recuperá-lo, mas ficam perigosamente perto do campo magnético e caem. O coronel aproxima-se para finalizar Jake, mas Spider o detém e dispara com um arco em seu braço. Então começa a luta final. Spider permanece do lado de Jake, enquanto ele e o coronel lutam com tudo perto do campo magnético. Spider recarrega o arco e o segue, mas cai, e
quando está prestes a perder a vida, o coronel vai ao seu resgate, demonstrando que realmente o ama e o segura pelo braço. Ao fazer isso, o coronel também fica pendurado, por isso Jake deve salvar ambos. Os três conseguem se afastar do campo magnético. Nesse momento chegam Neytiri e seus filhos para atacar o coronel, mas Jake os detém. Finalmente, o coronel decide atirar-se no campo magnético. Agora todos reúnem e se abraçam como a família que são. Assim finaliza o filme com a frase: "A luz sempre retorna". Todas as tribos se conectam com a grande mãe Eywa, que leva todos os seus filhos no coração e os mantém unidos enquanto a vida flui como a respiração do mundo. Vemos também que Pai Akan finalmente é aceito por seu clã. No mundo espiritual, vivos e mortos se reencontram, e esta conexão percorre a força dos ancestrais. A árvore da Grande Mãe enlaça todas as tribos do planeta. Assim, os navios se reúnem com quem descansa em paz. Kiri conhece finalmente sua mãe e a apresenta Spider, que aceita como parte do clã. E assim termina essa história. Se você chegou até aqui, já deixa o teu like e se inscreve no canal. Também deixe sugestões de outros vídeos para trazer aqui. Isso é tudo e até a próxima.